Você já percebeu que a nossa geração é a mais medicada da história, mas ao mesmo tempo a mais doente, a mais ansiosa, a mais depressiva, a mais cansada e a mais frágil? As prateleiras das farmácias nunca estiveram tão cheias, os laboratórios nunca ganharam tanto dinheiro, mas a saúde real das pessoas nunca esteve tão em ruínas. Isso por si só já deveria ser um alerta. Como pode ser que, quanto mais a ciência cria comprimidos, mais a humanidade se afunda em enfermidades? Existe algo de muito errado nessa equação. E a verdade é dura: a medicina moderna, com todo o seu arsenal químico, não tem oferecido cura, mas sim dependência. E é exatamente aqui que entra o choque de realidade que poucos têm coragem de encarar. Você toma um remédio para dormir porque não consegue descansar naturalmente. Toma outro para acordar, porque não tem energia suficiente para enfrentar o dia. Toma outro para dor de cabeça, outro para controlar a pressão, outro para a ansiedade, outro para o estômago. E no meio disso, a sua vida se torna uma caixinha de comprimidos, que você carrega como se fosse uma extensão da sua própria existência. Já parou para pensar que isso não é saúde, é escravidão? Você não está sendo curado, está apenas sendo mantido refém de substâncias que nunca tratam a raiz do problema, apenas abafam os sintomas. Ellen White, mais de 100 anos atrás, já tinha visto esse cenário. Nos seus escritos, ela fez um alerta que soa como um grito de alarme vindo direto de Deus para nossa geração: pare de confiar nos remédios sintéticos. Em A Ciência do Bom Viver, em Medicina e Salvação, e em tantos outros escritos, ela chamou grande parte dos medicamentos da sua época de drogas, de venenos. E se naquela época, com os recursos ainda primitivos da indústria farmacêutica, ela já denunciava o perigo, imagine hoje, em plena era dos laboratórios bilionários, das fórmulas artificiais e das drogas que prometem alívio imediato, mas entregam apenas uma vida inteira de efeitos colaterais. O erro fatal não está apenas no risco de um efeito adverso ou de uma reação inesperada. O erro está no próprio princípio de funcionamento da medicina química. Os remédios sintéticos, na imensa maioria dos casos, não curam. Eles apenas suprimem os sintomas, como se apagassem a luz do painel de um carro sem resolver o defeito do motor. Você sente o alívio momentâneo, mas a doença continua corroendo por dentro. E pior, o poder natural de cura que Deus colocou no seu corpo é enfraquecido, sabotado, anestesiado. Você se torna dependente da pílula, enquanto a causa real da sua enfermidade nunca é tratada. Esse é o grande engano que a profetisa denunciou. Ela dizia que os medicamentos destroem a vitalidade e que, em vez de devolver a saúde, muitas vezes lançam o paciente ainda mais fundo na doença. Quantos hoje não vivem esse ciclo cruel? Começam tomando um remédio para controlar um problema simples, e de repente se veem tomando 2, 3, 5, 10 comprimidos por dia, porque cada droga traz efeitos colaterais que precisam ser combatidos com outra droga. É uma corrente de ferro que vai prendendo cada vez mais forte a vida da pessoa, até que ela já não consegue mais viver sem aquele arsenal químico. Isso não é cura, isso é um cativeiro moderno. E agora pense comigo, se tudo isso já é grave hoje, quando ainda existe acesso às farmácias, imagine o que acontecerá no tempo do fim. Ellen White descreveu no livro Eventos Finais que virá um tempo de angústia em que ninguém poderá comprar ou vender, em que o acesso a médicos e hospitais será cortado. O que vai ser daqueles que estão dependentes de pílulas para dormir, para viver, para simplesmente funcionar? O que vai ser daqueles que transformaram sua confiança em cartelas de comprimidos? A resposta é dura: sua dependência será sua sentença. Muitos estarão indefesos, porque nunca aprenderam a confiar nos remédios simples de Deus. Mas aqui está o outro lado dessa mensagem, que não é apenas um alerta, é também uma promessa. Deus nunca deixou seu povo sem saída. Ele já preparou um caminho de cura que não depende de laboratórios, nem de patentes, nem de farmácias. Esse caminho é tão simples que muitos o desprezam, mas é exatamente nessa simplicidade que está o seu poder. São os verdadeiros remédios da natureza, aqueles que não custam nada e que sempre estiveram ao alcance de todos. A água pura, o ar fresco, a luz do sol, o exercício físico, a alimentação natural, o repouso adequado e, acima de tudo, a confiança em Deus. Ellen White chamava isso de o caminho simples. E ao mesmo tempo que denunciava os perigos dos medicamentos venenosos, ela exaltava esses remédios que o próprio Criador colocou na criação. A água, por exemplo, usada em forma de hidroterapia, era recomendada por ela para febres, dores, inflamações. Uma simples compressa fria podia substituir um analgésico. Um banho morno podia substituir um sedativo. Algo tão acessível, tão natural, mas que poucos valorizam. O alimento também foi apontado por ela como o verdadeiro remédio. E aqui está uma chave poderosíssima.
Quando você come errado, o seu corpo pede drogas para corrigir o estrago. Quando você come certo, o próprio alimento se torna sua farmácia diária. Ela aconselhava uma dieta baseada em plantas, rica em frutas, cereais integrais, verduras e legumes, e denunciava os efeitos nocivos da carne, do açúcar, dos estimulantes. O que muitos chamam de dieta saudável, ela chamava de obediência aos princípios de saúde de Deus. Não é apenas sobre viver mais, é sobre viver em harmonia com o plano original. O que Ellen White mostrou é que Deus não planejou que seu povo dependesse de farmácias humanas para ter saúde. Ele deixou na natureza tudo o que precisamos para manter e restaurar a vida. O sol que fortalece o sistema imunológico, o ar puro que oxigena cada célula, a água que limpa por dentro e por fora, o exercício que ativa os órgãos, o repouso que regenera o corpo, e a confiança em Deus que acalma a mente e fortalece o espírito. Esses são os remédios que não falham, porque não vêm da mão do homem, vêm do próprio Criador. Agora, entenda o peso desse chamado. Não é apenas sobre viver sem remédios. É sobre estar preparado para o tempo final. É sobre estar entre os que confiam totalmente na provisão de Deus. Ellen White dizia que o conhecimento de saúde e o uso dos remédios simples são parte essencial da preparação do povo de Deus. Não é opcional. Se quisermos estar entre os 144 mil, precisamos abandonar a confiança em drogas e aprender a viver pela farmácia divina. Você precisa decidir de que lado vai ficar. Ou continua refém da indústria farmacêutica, vivendo de comprimido em comprimido, acreditando em soluções artificiais que nunca curam, ou toma a decisão radical de romper essa dependência e confiar no que Deus já colocou ao seu alcance. Essa escolha é sua, mas ela tem consequências eternas. Eu vou te mostrar o mapa da substituição. Vou revelar as plantas específicas que você pode usar no lugar das drogas sintéticas, os remédios da terra que têm a mesma função curativa, mas que tratam a causa e não apenas o sintoma. Você vai descobrir como substituir os analgésicos, os antibióticos e os calmantes de farmácia por ervas, raízes e frutos que Deus já havia separado desde o Éden para a cura do seu povo. Se você está pronto para começar essa transição, comenta aí, remédios naturais é a cura. Você já tomou a decisão de parar com os remédios sintéticos, mas agora vem a pergunta que assombra muitas pessoas. E agora, como eu substituo isso? Como eu posso tratar minhas dores, minha ansiedade, minha febre, sem depender de comprimidos? A resposta é mais simples do que parece, e, ao mesmo tempo, mais poderosa do que qualquer farmácia humana jamais poderia oferecer. O segredo está em olhar para a natureza, para os remédios que Deus colocou à nossa disposição desde o Éden, e aprender a usá-los da forma correta. Não é magia, não é misticismo, é ciência divina aplicada de maneira prática e acessível. A primeira coisa que precisamos entender é que cada medicamento sintético tem uma função específica. Um analgésico reduz a dor, um anti-inflamatório combate o inchaço, um sedativo acalma a mente e ajuda a dormir, um antibiótico combate infecções. O que a maioria das pessoas não percebe é que cada uma dessas funções tem um equivalente natural, uma planta, uma raiz, um alimento que realiza a mesma ação, mas sem destruir o organismo. E Ellen White já nos deixou o caminho, nos ensinou que a cura está na simplicidade, que o corpo tem um poder natural de regeneração que pode ser despertado com os remédios de Deus. Comecemos pelo que muitos consideram o maior vilão do dia a dia, a dor e a inflamação. Dor de cabeça, febre, dores articulares, cansaço extremo. Para cada uma dessas condições, existe um remédio natural que atua na raiz do problema. O gengibre, por exemplo, é um poderoso anti-inflamatório. Preparado em chá forte, ele ajuda a combater dores de cabeça, náuseas e inflamações internas sem os efeitos colaterais de um medicamento químico. A cúrcuma é outra maravilha da natureza, conhecida como anti-inflamatório mestre. Quando usada corretamente, combate o processo inflamatório do corpo, reduz o inchaço e melhora a circulação, atacando a causa da dor, não apenas escondendo o sintoma. Outra planta essencial é o dente de leão. Muitas pessoas não sabem, mas essa planta atua como um detox natural para fígado e rins. Seu chá de raiz ajuda a purificar o sangue, estimular a eliminação de toxinas e reduzir inflamações sistêmicas. Ellen White enfatizava que a limpeza interna do corpo é fundamental para prevenir doenças, e plantas como o dente de leão são verdadeiros aliados nessa jornada. O uso diário de sucos verdes, chás concentrados de raízes e vegetais amargos fortalece o corpo, ativa o metabolismo e mantém os órgãos vitais funcionando como deveriam, sem precisar recorrer a substâncias químicas que enfraquecem o organismo. Mas a saúde não se resume apenas ao corpo físico, a mente também precisa ser curada.
Insônia, ansiedade, estresse extremo e distúrbios nervosos são problemas que afligem milhões de pessoas, e muitos recorrem a sedativos, calmantes e ansiolíticos que criam dependência. A solução natural, que Ellen White chamava de remédio simples e eficaz, está nas plantas nervinas. O maracujá, conhecido como passiflora, é um sedativo natural que acalma o sistema nervoso, combate a insônia e reduz a ansiedade sem causar dependência. A camomila complementa esse efeito, acalmando a mente e auxiliando na digestão, especialmente em momentos de tensão ou estresse. Além disso, a água desempenha um papel fundamental no relaxamento do corpo e da mente. Um banho morno ou uma compressa quente pode ser mais eficaz do que qualquer sedativo químico, pois ajuda a relaxar os músculos, reduzir a tensão e preparar o corpo para o descanso. A combinação de chá simples, repouso adequado e confiança em Deus cria um ambiente de cura completo, onde mente e corpo se regeneram naturalmente. Essa é a essência do método de cura de Ellen White: integrar corpo, mente e espírito em um processo de restauração que não depende de drogas artificiais. Quando falamos de infecções, feridas, cortes ou problemas respiratórios, a natureza também oferece soluções poderosas. O alho, por exemplo, é um antibiótico natural. Consumido regularmente, ele fortalece o sistema imunológico e ajuda a combater infecções sem causar resistência, como ocorre com antibióticos sintéticos. Para feridas e úlceras, a tanchagem é um remédio simples, mas extremamente eficaz. Aplicada em forma de emplastro, a folha esmagada promove a cicatrização e previne infecções. O sliperiel, uma raiz tradicionalmente utilizada para problemas digestivos, auxilia na regeneração de úlceras internas e protege a mucosa do estômago e intestinos, restaurando o equilíbrio natural do corpo. O grande segredo aqui é entender que essas plantas não são milagrosas por si mesmas. Elas funcionam porque respeitam o funcionamento natural do corpo humano, fortalecem o sistema de defesa criado por Deus e atacam a causa da doença, não apenas o efeito visível. É uma abordagem que exige consciência, disciplina e fé. Ao substituir remédios sintéticos por plantas, chás e técnicas naturais, você está permitindo que o corpo recupere sua capacidade de curar a si mesmo, ao mesmo tempo que fortalece a mente e o espírito para enfrentar os desafios do tempo final. Ellen White alertava que essa substituição não é apenas para benefício pessoal, é também um preparo para ajudar os outros. Quem aprende a usar os remédios naturais se torna um canal de cura para a comunidade. Nos tempos de angústia, quando os hospitais e médicos não estarão disponíveis, as pessoas que cultivaram conhecimento e prática desses métodos serão capazes de auxiliar seus familiares, vizinhos e a própria comunidade, tornando-se instrumentos de Deus na restauração da saúde e na preservação da vida. Outro ponto crucial que muitos ignoram é a rotina. Não basta conhecer as plantas, é preciso incorporá-las à vida diária. Chás concentrados de gengibre e cúrcuma pela manhã, sucos verdes detox, infusões de passiflora e camomila à noite, compressas quentes ou frias conforme necessidade, banhos de sol e caminhadas ao ar livre. Cada ato simples fortalece o corpo, ativa os sistemas de defesa e cria uma rotina de cura constante. A disciplina na aplicação desses métodos é tão importante quanto o conhecimento das plantas, pois somente a prática consistente garante resultados duradouros. O que muitos ainda não entendem é que a verdadeira saúde é holística. Corpo, mente e espírito não podem ser tratados separadamente. Quando você substitui os remédios sintéticos pela farmácia de Deus, não está apenas tratando sintomas, está restaurando funções, equilibrando sistemas e fortalecendo a fé. A mente deixa de depender de soluções artificiais e aprende a confiar no próprio corpo e no poder divino. O espírito se fortalece na confiança em Deus, e o corpo finalmente tem a chance de operar conforme o projeto original. Se você chegou até aqui, está pronto para dar o próximo passo. Comece devagar, substituindo um remédio por vez. Experimente o gengibre para dores de cabeça, a passiflora para noites de insônia, o alho para pequenas infecções. Observe como o corpo reage, aprenda a ouvir seus sinais, respeite os tempos naturais de cura e fortaleça sua confiança em Deus. Cada substituição é uma vitória, cada resultado positivo fortalece a fé e prepara você para etapas maiores, até chegar ao ponto em que não depender de farmácias humanas será algo natural, quase automático. E ao fazer isso, você estará seguindo o que Ellen White chamou de caminho da simplicidade, da obediência à lei de Deus para a cura. Você não precisa esperar crises ou doenças graves para começar. Quanto antes iniciar, mais preparado estará para enfrentar os desafios que virão. E o mais impressionante, essa prática de cura natural não só protege o corpo, mas transforma a vida espiritual, mental e emocional, tornando você mais capaz de cumprir sua missão no tempo final, ajudando os outros a também se libertarem da dependência química.
Se você está pronto para abandonar a farmácia humana e confiar na farmácia de Deus, deixe o seu comentário com Zero Farmácia. Compartilhe este conhecimento com quem ainda vive preso às pílulas. Quanto mais pessoas aprenderem a substituir remédios sintéticos por plantas, chás e hábitos naturais, mais preparada estará a comunidade para enfrentar os tempos de angústia, e mais vidas serão preservadas. Esse é o poder do que Deus deixou para nós, simples, acessível e eterno. Agora que você já tem a lista, conhece as plantas, os chás, as técnicas e sabe como substituir os remédios sintéticos, vem a pergunta que muitas pessoas ainda não conseguem responder. Será que isso realmente vai funcionar para mim? A resposta está em algo que Ellen White enfatizou mais do que qualquer receita ou planta: a fé em Deus. Não é a passiflora que cura, não é o gengibre que elimina a inflamação, não é a tanchagem que fecha a ferida. Esses são apenas os canais. O verdadeiro agente da cura é o Criador. É ele quem honra a confiança de quem abandona os métodos humanos e se volta para os remédios que ele mesmo colocou na terra. A fé, nesse contexto, não é apenas acreditar que algo vai dar certo. É confiar profundamente que o corpo tem um poder natural de regeneração, que cada célula pode restaurar sua função original, que o sistema imunológico é forte e inteligente, e que o espírito humano, quando em sintonia com Deus, potencializa a cura. É também reconhecer que a cura é completa quando o corpo, mente e espírito trabalham juntos, em harmonia com os princípios que Deus deixou. Sem essa fé, mesmo o melhor chá, a melhor compressa ou a raiz mais poderosa se tornam apenas objetos sem efeito real. Você pode até pensar, mas e se eu falhar? E se eu precisar de um remédio sintético de emergência? Ellen White antecipa essa preocupação. Ela ensina que a preparação não é apenas física, é espiritual. Cultivar fé, confiança e disciplina nos remédios naturais é como fortalecer uma armadura invisível. Quando a crise vier, você estará pronto. E mais do que isso, estará preparado para ajudar outros. Cada pessoa que aprende a confiar na farmácia de Deus se torna um instrumento de cura para a comunidade. Nos tempos de angústia, quando hospitais e médicos podem não estar disponíveis, você poderá ministrar os chás, aplicar compressas, preparar cataplasmas, ensinar técnicas simples de saúde e salvar vidas. É uma missão divina, uma responsabilidade que transforma você de paciente em curador, de dependente em instrumento de Deus. A cura verdadeira exige ação imediata. Não é algo que se aprende em um dia, mas é algo que se começa hoje. Comece substituindo pelo menos um remédio que você usa regularmente pelo equivalente natural. Observe como seu corpo reage. Aprenda a ouvir seus sinais. Respire, hidrate-se, faça pequenas mudanças na dieta, incorpore chás calmantes, compressas ou banhos terapêuticos. Cada passo é uma vitória, cada progresso reforça a fé, cada melhora física reforça a confiança no Criador. Além disso, cultive a sua própria farmácia de Deus. Plante hortelã, alecrim, tanchagem, camomila, passiflora. Ter essas plantas à mão significa que você não dependerá de terceiros ou de farmácias. Significa que você está ativo na sua própria cura e na cura de quem ama. Significa que você está cumprindo o mandamento de Ellen White de cuidar do corpo, mente e espírito, enquanto se prepara para os eventos finais. A ação, a disciplina e a fé juntas criam um círculo virtuoso. Quanto mais você pratica, mais você acredita. Quanto mais acredita, mais o corpo responde. Quanto mais o corpo responde, mais você está pronto para cumprir sua missão. Nunca esqueça, cada cataplasma, cada chá, cada banho de sol ou suco verde que você prepara é mais do que um ato físico. É uma oração em ação. É um testemunho de que você confia na provisão de Deus, que você rejeita a dependência química, que você escolhe a vida e a saúde em lugar da artificialidade. É também um convite para que outros sigam o mesmo caminho, criando uma comunidade de pessoas saudáveis, disciplinadas e espiritualmente conectadas. Ellen White foi clara: o conhecimento de saúde é tanto uma questão de sobrevivência quanto uma missão espiritual. No tempo de angústia, quem estiver preparado para cuidar de si e dos outros terá cumprido um papel vital. A farmácia de Deus não é apenas uma alternativa, é uma obrigação moral e espiritual. Ignorar isso é colocar a própria vida e a vida de outros em risco. Portanto, o seu desafio é duplo, mas simples. Primeiro, abandone a dependência química. Escolha um remédio que você toma regularmente e substitua-o pelo seu equivalente natural. Segundo, comece a plantar, cultivar e aprender sobre essas plantas que Deus colocou à disposição. Hortelã, alecrim, tanchagem, camomila, passiflora. Cada uma delas é uma peça essencial na construção da sua saúde física, mental e espiritual. Quando você faz isso, não está apenas cuidando de si,
está se preparando para ser um curador no tempo final, um instrumento de Deus, alguém que conhece o poder dos remédios naturais e confia no Criador acima de qualquer ciência humana. O poder de curar está nas suas mãos, mas a verdadeira força vem de Deus. Então, inscreva-se, participe, aprenda e pratique. Comente abaixo. Qual remédio da natureza você vai começar a usar hoje? Compartilhe este vídeo, porque quanto mais pessoas aprenderem a confiar na farmácia de Deus, mais vidas serão salvas, mais famílias serão protegidas e mais comunidades estarão preparadas para os tempos que virão. O caminho é simples, mas exige fé, disciplina e ação. A decisão é sua, permanecer dependente de pílulas ou confiar na farmácia que Deus deixou para nós. O grito da profecia é claro, e hoje ele chega até você. Escolha a vida. Escolha a cura. Escolha a farmácia de Deus.